Eu já vi muito protagonista ruim, mas igual esse tapado é a primeira vez. Opa, eu sou o Teus, vai um cafezinho aí? Assisti esse anime que me recomendaram, Rent a Girlfriend, e eu saí desse anime com vontade de fazer um salto de paraquedas, só que sem um paraquedas. O anime já começa com Kazuya, que eu vou apelidar carinhosamente de Cabaço Premium Pro Plus. Ele tava falando que tinha namorada. Momento esse que por sinal dura exatamente 19 segundos. Sim, 19 segundos. O cara fez tutorial de speedrun de como perder a namorada atualizado 2025 sem vírus. E aí depois disso ele vai chorar em casa, se lamentando por ser um tremendo de um cabaço. E começa a imaginar a ex-namorada dele com outro cara e começa a gostar dessa porra. Por que eu tô assistindo isso, meu Deus? Ah, a ex-namorada dele se chama Mami, mas eu vou apelidar ela de Kimi Mami. Enquanto o cabaço estava no quarto fedorento dele, bem parecido com o quarto de quem tá assistindo esse vídeo, ele vê um site de namoradas de aluguel. E eu vi isso e fiquei pensando o quão isso nunca daria certo no Brasil. Porque simplesmente se alguém descobrir no Brasil que existe um cabaço que aluga namoradas, esse cara vai ser humilhado em praça pública e perderá o respeito até o fim da tua vida, cara. Não tem como, ele ia ser humilhado. Mas o Kazuya, vulgo cabaço, sai com a garota desse site. Tem um encontro com ela, vai no aquário e simplesmente fica todo boiola com a menina. E quando ele chega em casa, descobre que literalmente todos os momentos que ele passaram juntos foi a atuação dela, cara. E o cara se revolta. Sim, ele se revolta pois a mina que ele contratou pra fingir ser namorada dele estava fingindo ser namorada dele. Olha que legal. E é por isso que eu falo que esse cara é um cabaço, não tem como. Ele chama a menina para outro encontro, vai nos mesmos locais e começa a ser um tremendo de um babaca com a menina, por ela estar simplesmente fazendo o trabalho dela. Eu fico indignado como um japonês que eu nem conheço, que mora lá onde o padre perdeu as botas, cria um personagem japonês que eu também não conheço, que consegue me deixar com raiva, mesmo eu estando no conforto da minha casa. Eu fico indignado com essas coisas. E é foda porque a garota mostra que estudou sobre peixes e vida marinha para estar ali com o cara e ter um encontro bom com ele, e o cabaço revoltado começa a ser um babaca com a mina por nada, cara. Não tem como. E eu aqui puto, querendo ter uma conversinha com quem me recomendou assistir essa porcaria, sabe? Um bom diálogo. Sabe aquele diálogo bem grande e bom? Ia ser muito bom, cara. Ah, o nome da menina é Shizuru Mizuhara. Ela fica com raiva dele e tira ele do aquário e solta os cachorros pra cima do cabaço, porque o cara se revoltou contra ela se revoltou contra ele também. E com toda razão. E eu já vi que essa é a melhor personagem do anime, simplesmente porque ela é minimamente normal, tirando a parte que ela se aluga pra ser namorada dos outros, mas isso é de boa. E aí que ela fala bem assim: ô meu mano, você tá louco? Eu tô aqui fazendo meu corre, saindo com você, e você me mete nessa palhaçada? E ainda só me dá uma estrela? Você tá louco? Você não leu os termos de serviço, não? E provavelmente ele não leu mesmo aqueles termos de serviço, porque ninguém normal perde tempo lendo isso. E depois de quase ter levado o cabaço pro diálogo, o mesmo diálogo que eu quero ter com quem me recomendou essa porcaria, o Kazuya acaba recebendo uma ligação, falando que a avó dele desmaiou. E sai correndo de lá. E a Mizuhara vai atrás dele, porque não acabou o dia, não acabou o tempo de contrato ainda. Ela tem que fazer o trabalho dela direito, né, parceiro? E aí que é apresentada a família do cabaço. A avó dele, que só quer ter Wi-Fi no quarto pra ver vídeo no celular, Facebook, essas coisas. E todos entendemos ela. Detalhe que a Mizuhara foi junto para o hospital e a família começa a zoar o cabaço, falando que ele nunca conseguiria uma namorada tão bonita, justamente porque ele é um tremendo de um cabaço, e é verdade. Nem dentro do anime esse cara tem moral, cara, não tem como. E falando em ser cabaço, ele prova que realmente é um cabaço Premium Pro Plus. O cara simplesmente apresenta a mina como namorada dele pra família. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Eu quero saber quantas vezes eu falei cabaço até o fim desse vídeo. Porque, porra, quem é que faz isso, cara? Tipo, a mina é só a namorada do aluguel, que cara burro, burro, burro. Eu tô revoltado de verdade, cara. A Mizuhara entra na onda e começa a fingir também, e todo mundo se espanta. A véia até chora, não é pra menos, que o cara é um cabação. Os pais do Kazuya vão embora, depois de quase ter um ataque cardíaco. E a véia, que eu vou apelidar de Vovó Turbo, simplesmente pergunta a eles se eles já fizeram atos carnais reprodutivos. Sim, atos carnais reprodutivos. E, cara, a resposta para essa pergunta é a cara desse cabaço. Não tem como ele ter chegado perto nem de fazer qualquer coisa. Não chegou perto nem de uma boca antes, mas pelo amor de Deus. É simplesmente impossível. A Mizuhara tira o cano da arma da cabeça do Kazuya e fala que estava esperando uma aprovação pro namoro. A velha começa a chorar de novo e fala para eles mandarem ver, coisa que nunca vai acontecer se depender desse cabaço. A vovó Turbo fala que vai chamar as outras velhas do hospital para ver a namorada do cabaço, e a gente descobre que a avó da Mizuhara também tá no hospital. Então o problema tá garantido. As velhas fofoqueiras aparecem até as vizinhas da rua da gente, cara, ficam fofocando, e os dois se escondem pra avó da Mizuhara não ver, embaixo de uma coberta, na cama. Como que essa velha não viu, cara? Porra,
Como é que ela não viu? Ou os caras se mexendo ali, ó. E o pior é que a vovó Turbo fala o nome da suposta namorada pra avó da menina e ela não se toca, que é a neta dela. Não faz nada faz sentido nesse anime, cara, meu Deus. E aí começa uma cena que eu me recuso a resumir. Se virem, assistam, sacrifiquem sua saúde mental também. Não vai ser só eu que vou me lascar vendo isso aqui não, cara. E o cabaço começa a pensar em um monte de besteira e toma uma bicuda no meio do saco pra aprender a não pensar besteira. Ainda bem, é pra fazer mais vezes, cara. É pra fazer mais vezes. Nisso, a avó da Mizuhara vê os dois, eles se apresentam, vão embora do hospital, depois de criar um problema gigantesco que vai se desenrolar até o fim do anime, posso ter certeza. O cabaço pede desculpa a Mizuhara, não é pra menos, era pra ele se ajoelhar e pedir perdão por ter nascido, mas tudo bem, né? Fala que não vai mais alugar namorada nenhuma, vai pra faculdade, vê a Kimi Mami, sua ex-namorada, com outro cara, e ele volta a ter sua áurea de cabaço Premium Pro Plus. Os passas dele chegam, ou todos os cabaços também, e eles perguntam quantas vezes ele descascou a banana no dia anterior. E simplesmente, sem mais nem menos, a Mizuhara aparece disfarçada, finalizando finalmente o primeiro episódio. Eu já tava querendo me jogar de uma ponte. O episódio 2 começa com a Mizuhara e o cabaço fingindo que não se conhecem. Fica um clima estranho, os amigos do Kazuya percebem. Mas ele consegue dar um perdido nos dois e a Mizuhara puxa o cabaço para um quarto e manda ele ficar de boca fechada sobre o namoro de aluguel. Até porque isso é um segredo dela. E até aí já é muita coincidência eles estudarem na mesma universidade. Mas então a cena corta para os dois saindo do apartamento e descobrindo que sim, são vizinhos. Além de que esse modelo de apartamento deve ser bem comum no Japão, porque eu já vi uns 15 animes com esse tipo de apartamento, cara. Já tô cansado desse apartamento. A Mizuhara de novo manda ele fingir que não conhece ela. Ele tenta, mas a vovó Turbo liga falando que vai pra casa dele e quer ver a Mizuhara porque a véia é uma gamer e quer mostrar uma menina de um jogo que é bem parecida com a Mizuhara. O cabaço vai pedir ajuda, mas obviamente é negado. Ela até fala que é proibido levar namorada de aluguel para qualquer local privado, e o motivo é meio óbvio, né? E também fala para ele contar a verdade logo. No caso, fala que eles terminaram. A vovó Turbo chega na casa do cabaço, pergunta onde que tá a namorada dele, ele finge que vai ligar para ela e ele corre para casa da Mizuhara e implora para ela ir lá pelo menos por alguns minutos para a velha não desconfiar. Ela ameaça chamar a polícia e não é para menos porque o cara tá quase invadindo a casa dela. Ela chuta o cabaço de novo e eu achei bem feito. Ele volta para casa para conversar com a avó dele e a véia começa a descer o pau no Kazuya. Falaram que eles terminaram porque ele é um cabaço desorganizado que nunca conseguiu manter uma namorada na vida e que só levava moleque fedido para casa. E ela começou a pensar que ele quebrava pro outro lado. E é bem plausível isso, porque o cara é meio cabação mesmo, meio chola. Bom, e desde o início a Mizuhara estava ouvindo tudo e aparece lá com comida que ela estava preparando. Sim, a Mizuhara foi lá para ajudar o cara, né? Que menina boazinha, cara. A véia começa a chorar, falando que o Kazuya nunca conseguiria outra namorada legal que nem ela. A cena corta pra ela indo embora e fala que os dois vão se casar um dia. O cabaço fica com cara de pamonha e não é pra menos, porque ele nunca se casaria com a Mizuhara. Ele oferece dinheiro pra namorada do aluguel dele e eles combinam que toda quarta-feira ele vai poder alugar ela pra ir no hospital que a avó tá. E ela fala que não é nem pro cara olhar pra ela em canto algum. E eu tô aqui me perguntando onde que tá o romance desse anime, porque a única coisa que tem na minha tela é um cabaço, uma menina que tem nojo do cabaço e a avó do cabaço que é gamer. A cena corta pra esse cabaço fazendo coisas com a foto da Kimi Mami, cara, que merda, por que eu tô vendo esse anime, cara? A cada minuto eu só consigo ficar com mais raiva desse protagonista e de quem fez esse mangá e de quem recomendou essa porcaria, cara. Eu só consigo ficar com raiva. Bom, ele acaba esbarrando na Kimi Mami depois e fica secando ela. Os amigos dele aparecem falando que ela é areia demais pro caminhão dele, mas essa mina logo em seguida mostra traços de ser a encarnação do próprio capiroto. O cabaço mais tarde seca a Mizuhara pro hospital e na volta encontra os amigos dele, que acham que ela tá levando o cabaço para algum tipo de oferenda ou tá seduzindo ele para roubar o cara. O que é bem plausível vendo com o cabaço esse cara é. E esse burro também apresenta a mina como a namorada dele pros amigos, cara. Esse cara é idiota, velho. Que merda. Ele começa a agir como o rei do mundo. Os amigos dele puxam ele para o canto perguntando se ele já traçou ela. Ele responde que não. E o amigo dele comenta que se ele provar o néctar dos deuses, ele nunca mais vai se esquecer disso. E é a mais pura realidade. Mas é algo que nunca vai acontecer de qualquer forma. Os amigos dele se apresentam e esse aí se chama Yoshi e o outro se chama Kuribayashi. Que aliás, Kuribayashi é o nome de um dos personagens de Awashi. Então eu vou chamar esse cara de craque. E o Yoshi, eu vou chamar ele de gado. Eles chamam o casal para beber com um grupo de amigos e eu já fico desconfiado. O cabaço aceita, mesmo com a Mizuhara negando. Ela quase desce o diálogo nele quando eles chegam no elevador. E ele pede desculpas. A Mizuhara aceita porque se o gado descobrir do aluguel, as avós deles vão ficar sabendo.
Eles chegam e adivinha quem tava lá? Exatamente, velho. A Kimi Mami, a ex-namorada do Cabaço. E o gado pede desculpas porque não sabia que a ex dele tava ali. E o mano que eu vou chamar de Super Choque chama o Kazuya pra se juntar à festa. Eu vou chamar ele de Super Choque porque ele tem o mesmo dublador do cara que dublou o Super Choque. Mas enfim, fica um clima pesado, não é pra menos. A Kimi Mami fala que já tá em outra e deixa o namoro que eles tiveram de lado, pra não ficar esse clima pesado. Mas essa mina realmente parece ser a encarnação do coisa ruim. E eu estou certo, porque o Kazuya vai no banheiro e quando ele volta, a Kimi Mami começa a espalhar todas as cabacices dele. Falando que ele não sabia beijar, que era um grudento e outras coisas que eu não vou nem falar no vídeo, obviamente. E enquanto ela fala essas coisas, ela fica com um sorriso de psicopata na cara. E a Mizuhara defende o cabaço, até porque ele tá pagando ela. Mas eu acho que foi mais por pena mesmo. O cabaço acaba ficando do lado da Kimi Mami. E eu aqui já estava pesquisando a identidade do autor dessa obra para descobrir o endereço dele e ir lá ter um diálogo com ele. Por ter feito essa porcaria de anime, cara. Já tô puto. Sério, como é que alguém consegue me irritar tão fácil? A Mizuhara vai embora, a Kimi Mami fica feliz com isso, e depois de humilhar o Kazuya, ela acompanha ele, e começa a manipular e seduzir o cara, até chama ele pra ir pra casa dela. Mas o episódio acaba aqui, e minha bateria mental também, não aguento mais ver esse cabaço, nem esse anime, nem nada relacionado a essa porcaria. Mas enfim, se quiserem continuação, deixa o like, se inscrevam, não custa nada aí, vai me ajudar demais, cara. Mas agora valeu, falou, e eu fui!